Olá, eu sou o professor Luiz Fernando e a aula de hoje será sobre multiplexadores e demultiplexadores. O processo de multiplexação consiste na operação de transmitir várias comunicações diferentes através de um único canal físico. Esse dispositivo que realiza esta operação chama-se multiplexador. Podemos pegar como exemplo um seletor de canais. A sua antena de recepção recebe sinais de várias emissoras de TV e você faz a seleção de qual dos canais você quer assistir. Esse equipamento, a grosso modo, pode ser considerado um multiplexador. Multiplexadores são amplamente utilizados em telecomunicações, principalmente em telefonia fixa, telefonia celular e em sistemas de recepção de rádio e TV. O multiplexador pode ser representado pelo modelo abaixo, onde eu tenho um sistema com N canais de entrada, uma saída e as chaves de seleção A1, A2 até AN. A cada código de combinação de A1, A2 e AN, o meu MUX é capaz de selecionar uma das N entradas e conectar essa entrada à minha saída S2, transmitindo a informação contida na entrada selecionada. O multiplexador pode ser representado pelo modelo abaixo, onde eu tenho um sistema com N canais de entrada, uma saída e as chaves de seleção A1, A2 até AN. A cada código de combinação de A1, A2 e AN, o meu MUX é capaz de selecionar uma das N entradas e conectar essa entrada à minha saída S2, transmitindo a informação contida na entrada selecionada. No MUX, o número de entradas está relacionado com o número de variáveis de seleção, ou seja, o número de canais de entrada disponíveis é igual a 2 elevado ao número de variáveis de seleção. Por exemplo, um MUX com duas variáveis de seleção, m igual a 2, pode ser codificado de 4 modos diferentes, 00, 01, 10 e 11, e portanto ele possui 4 canais de entrada, n igual a 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Da mesma maneira, um MUX com 3 variáveis de seleção, m igual a 3, pode ser codificado de 8 modos diferentes, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111. E, portanto, ele possui 8 canais de entrada, pois n igual a 2 elevado à terceira, que é igual a 8 canais. Um MUX de 2 canais ou 2 entradas, ou seja, n igual a 2, precisa de apenas uma variável de seleção, ou seja, m igual a 1. Como a seleção das entradas não depende do nível lógico das mesmas, a tabela verdade que representa o funcionamento deste multiplexador deve ter na coluna da saída, ao invés de níveis lógicos, o nome das variáveis de entrada, conforme mostra a tabela abaixo. Desta forma, a expressão booleana da saída pode ser escrita como segue: S igual a barrado e é 0, ou seja, quando A for igual a 0, eu tenho em S a entrada é 0, ou A e E1, ou seja, quando A é selecionado em nível 1, eu tenho em S a entrada E1. Um MUX de 2 canais ou 2 entradas, ou seja, n igual a 2, precisa de apenas uma variável de seleção, ou seja, m igual a 1. Como a seleção das entradas não depende do nível lógico das mesmas, a tabela verdade que representa o funcionamento deste multiplexador deve ter na coluna da saída, ao invés de níveis lógicos, o nome das variáveis de entrada, conforme mostra a tabela abaixo. Desta forma, a expressão booleana da saída pode ser escrita como segue: S igual a barrado e é 0, ou seja, quando A for igual a 0, eu tenho em S a entrada é 0, ou A e E1, ou seja, quando A é selecionado em nível 1, eu tenho em S a entrada E1. Abaixo temos o circuito lógico do MUX de 2 canais, de acordo com sua expressão e sua tabela da verdade. Veja que, quando a variável A assumir valor 0 e eu tiver a entrada E0 em nível lógico 1, eu terei A igual a 0 e E1 igual a 1.
a entrada A igual a zero passará pela inversora, representada pela bolinha na entrada do circuito, e se transformará em nível lógico 1. Saindo na porta AND correspondente à entrada E0, nível 1. Quando A for igual a zero, na porta lógica representando a entrada E1, o conteúdo de E1 será zero, ou seja, o que eu estiver em E0 irá para a saída S. Quando a variável A for igual a 1, eu terei a entrada E0 desabilitada e a entrada E1 habilitada, e o conteúdo de E1 irá para a saída S, de acordo com a seleção feita pela variável A. Abaixo temos o circuito lógico do MUX de 2 canais, de acordo com sua expressão e sua tabela da verdade. Veja que, quando a variável A assumir valor 0 e eu tiver a entrada E0 em nível lógico 1, eu terei A igual a 0 e E1 igual a 1. A entrada A igual a 0 passará pela inversora, representada pela bolinha na entrada do circuito, e se transformará em nível lógico 1. Saindo na porta AND correspondente à entrada E0, nível 1. Quando A for igual a 0, na porta lógica representando a entrada E1, o conteúdo de E1 será zero, ou seja, o que eu estiver em E0 irá para a saída S. Quando a variável A for igual a 1, eu terei a entrada E0 desabilitada e a entrada E1 habilitada, e o conteúdo de E1 irá para a saída S, de acordo com a seleção feita pela variável A. Já um MUX de 4 canais, são necessárias duas variáveis de seleção, pois, para 4 canais, eu tenho 2 elevado a 2, que é igual a 4. A minha tabela verdade fica a seguinte: quando as variáveis de seleção A e B forem iguais a 0, eu tenho em S a saída E0. Quando as variáveis A for igual a 0 e B for igual a 1, ou seja, a combinação 0 e 1, eu tenho S conectado à entrada E1. Para 1, 0, eu tenho a saída S conectada a E2, e para 1, 1, a saída conectada à entrada E3. A expressão booleana da saída para o circuito do MUX de 4 canais é representado por A barrado, B barrado, E0, ou então A barrado e B, E1, ou A e B barrado, E2, ou A e B, E3. Já um MUX de 4 canais, são necessárias duas variáveis de seleção, pois, para 4 canais, eu tenho 2 elevado a 2, que é igual a 4. A minha tabela verdade fica a seguinte: quando as variáveis de seleção A e B forem iguais a 0, eu tenho em S a saída E0. Quando as variáveis A for igual a 0 e B for igual a 1, ou seja, a combinação 0 e 1, eu tenho S conectado à entrada E1. Para 1, 0, eu tenho a saída S conectada a E2, e para 1, 1, a saída conectada à entrada E3. A expressão booleana da saída para o circuito do MUX de 4 canais é representado por A barrado, B barrado, E0, ou então A barrado e B, E1, ou A e B barrado, E2, ou A e B, E3. Podemos ver agora o circuito lógico do MUX de 4 canais a partir da tabela verdade e da expressão lógica. Note que as entradas serão habilitadas ou desabilitadas através da combinação das variáveis A e B, assim como no MUX de 2 canais eu teria a habilitação para a variável A. Podemos ver agora o circuito lógico do MUX de 4 canais a partir da tabela verdade e da expressão lógica. Note que as entradas serão habilitadas ou desabilitadas através da combinação das variáveis A e B, assim como no MUX de 2 canais eu teria a habilitação para a variável A. Com um único MUX, isto é, um único circuito integrado, podemos implementar uma expressão booleana cujo circuito lógico necessitaria de várias portas lógicas, isto é,
vários circuitos integrados para ser implementado. Vamos analisar o exemplo abaixo. Deseja-se implementar o circuito lógico correspondente à expressão booleana S igual a A barrado EB barrado ou A barrado EB. Como esta expressão apresenta apenas duas variáveis, A e B, pode-se implementá-la utilizando-se o MUX de duas variáveis de seleção, bastando para isso associá-las às variáveis de entrada da expressão booleana e fixar as entradas do MUX de acordo com a saída correspondente a cada combinação de entrada. Assim, primeiramente deve-se levantar a tabela verdade relativa à expressão que se deseja implementar, relacionando sua saída com a entrada do MUX, a primeira tabela. O segundo passo é adicionar as entradas do MUX para cada saída desejada, conforme a segunda tabela. Caso seja necessário implementar um circuito combinacional com um número de entradas superior ao número de variáveis de seleção do MUX, pode-se utilizar de um artifício chamado variável auxiliar, que permite esta implementação usando no máximo um inversor, além do MUX disponível. O terceiro e último passo é efetuar a interligação das entradas do MUX de acordo com os valores das variáveis de seleção, as variáveis independentes, e a saída, conforme a figura abaixo. A demultiplexação consiste em selecionar, através das variáveis de seleção, qual de suas saídas deve receber a informação presente em sua única entrada. Executa a operação inversa realizada pelo multiplexador. Um demux pode ser representado pelo modelo abaixo, um sistema com uma entrada e n saídas com n variáveis de seleção. O número de canais do demux também é baseado em cima do número de variáveis de seleção, assim como no multiplexador. Portanto, da mesma forma que o MUX, no demux, o número de entradas está relacionado com o número de variáveis de seleção, ou seja, o número de canais de saída será igual a 2 elevado ao número de variáveis de seleção. Um demux de 2 canais ou 2 saídas precisa de apenas uma variável de seleção. Como a seleção das saídas não depende do nível lógico de entrada, a tabela verdade do demux deve ter nas saídas um nível lógico fixo quando a saída não é a selecionada, normalmente 0. E o nome da variável de entrada, caso seja a saída selecionada, ficará da seguinte maneira. Se A for igual a 0, eu terei a entrada E conectada a S0. Se A for igual a 1, eu terei a entrada E conectada a S1. As expressões booleanas de saída ficam: para S0 eu tenho E e A barrado, e para S1, E e A. Abaixo temos o circuito lógico do demux de 2 canais, com a variável de seleção A, habilitando as saídas S0 e S1 e conectando-a à entrada E. Já um demultiplexador de 4 canais ou 4 saídas precisa de 2 variáveis de seleção, conforme a tabela abaixo. As expressões booleanas de saída S0, S1, S2 e S3 são mostradas abaixo. S0 igual a A barrado e B barrado e E, S1 igual a A barrado e B e E, S2 igual a A e B barrado e S3 igual a A e B e E. Já um demultiplexador de 4 canais ou 4 saídas precisa de 2 variáveis de seleção, conforme a tabela abaixo. As expressões booleanas de saída S0, S1, S2 e S3 são mostradas abaixo. S0 igual a A barrado e B barrado e E, S1 igual a A barrado e B e S2 igual a A e B barrado e S3 igual a A e B e E. Abaixo temos o circuito lógico do demux de 4 canais com as variáveis de seleção, interligando a entrada E com as saídas S0, S1, S2 e S3. Abaixo temos o circuito lógico do demux de 4 canais com as variáveis de seleção, interligando a entrada E com as saídas S0, S1, S2 e S3. O MUX e o demux são muito importantes para a realização de transmissão e recepção de informações digitais. Esta importância se justifica pelo fato de, muitas vezes, se dispor de um único canal de comunicação para a transmissão de informações, o que pode ser realizado pelo MUX.
e recepção de várias informações em intervalos de tempo diferentes, por um único canal de comunicação que pode ser separada por um demux. Em ambos os casos, as variáveis de seleção de mux e demux devem estar sincronizadas para que uma informação chegue ao destino certo, ou para que a recuperação de uma informação transmitida serialmente seja correta. Fica claro também que a variável tempo é importante quando se pensa em transmissão e recepção de informações multiplexadas. O mux e o demux são muito importantes para a realização de transmissão e recepção de informações digitais. Esta importância se justifica pelo fato de, muitas vezes, se dispor de um único canal de comunicação para a transmissão de informações, o que pode ser realizado pelo mux, e recepção de várias informações em intervalos de tempo diferentes, por um único canal de comunicação que pode ser separada por um demux. Em ambos os casos, as variáveis de seleção de mux e demux devem estar sincronizadas para que uma informação chegue ao destino certo, ou para que a recuperação de uma informação transmitida serialmente seja correta. Fica claro também que a variável tempo é importante quando se pensa em transmissão e recepção de informações multiplexadas.